Essa escada mata. Quem é você? Cara, eu sou o dragão guerreiro. Você? Ele é um panda. Você é um panda. O que vai fazer, garotão? Vai sentar em mim? Quem sabe? Não, eu vou usar isto. Você quer? Vem pegar. Enfim. Esse pergaminho é meu! O pergaminho deu poder a ele! Não! Finalmente. Agora sim. O poder do pergaminho do dragão é meu! Mas não tem nada! Relaxa, eu também não entendi de primeira. Quê? Não existe ingrediente secreto. É você mesmo. Para! Cosquinha não vale. Eu vou fazer xixi. Não, no sovaco não. Eu não vou aguentar. Que força. Presta atenção no seu comportamento, veja se não é uma verdade. A maneira como você trata as pessoas que estão ao seu redor expressam o que você pensa de você mesmo. Você quer saber o que alguém pensa de si mesmo, como essa pessoa se enxerga? Dá uma olhada como é que ele trata as pessoas que estão ao seu redor. Porque se ele trata com desprezo, é porque ele se sente melhor. Se ele trata de cima para baixo, é porque ele se olha como alguém superior. É interessante como que o orgulho que nós carregamos e a falta de transformação do nosso caráter é visível em tudo que a gente faz. O Evangelho de Cristo é poderoso para transformar a nossa vida e sermos a imagem do Filho. Porque Jesus, sendo Deus, estando na sua glória, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, com toda a sua magnitude, Ele se transforma em homem, Ele encarna, para nos olhar no mesmo nível e se torna e se humilha mais do que qualquer outro, e obediente até a morte, e morte de cruz. Talvez seja legal a gente pensar que todo pecado está ligado ao orgulho. A essa coisa da gente se sentir mais do que deveríamos nos sentir. Paulo diz que a gente tem que olhar para dentro de nós e olharmos para nós mesmos na medida certa. E não achando que somos superiores, mas sim inferiores uns aos outros. Sentindo que o irmão que está ao meu lado é superior a mim. Nós sempre achamos que temos um ingrediente secreto, ou que devemos encontrá-lo. E o pior é que a pregação dos dias de hoje, ela é tão hedonista,
ela quer encher o teu coração de orgulho e honra para você ser honrado por Deus e pelas pessoas. O teu título é uma honra, o cargo na igreja é uma honra, a unção que você tem é uma honra, a roupa que você usa, o chapéu, a túnica, o anel, as bênçãos, os milagres. Tomás de Aquino disse que todo pecado é vanglória. É verdade. Aliás, esse é o pecado de Satanás, Ezequiel 28, que não era Deus e tentou usurpar algo que não lhe pertencia. Ezequiel 28 fala que quando ele se multiplicou o comércio dentro de si próprio, o seu coração se elevou e Deus o lançou por terra. E parece que é exatamente isso que o diabo quer imprimir em cada um de nós, porque esse é o pecado. O fato de eu e você querermos ser deuses. Quando a gente está num caminho e Deus diz assim, não faça isso. Mas a nossa carne diz, faça isso. A tentação aparece, o diabo quer dizer, faz você, faça como eu, você é dono de você mesmo. E você olha para Deus e fala, Senhor, me perdoe, mas agora eu sou Deus. Eu decido o que é melhor para mim e eu vou por aqui. Pego do fruto que não deveria tomar, conheço o bem e o mal segundo a minha própria referência e digo, eu sei o que é melhor para mim. Como nós somos orgulhosos. Todo o pecado está ligado ao fato de que nós queremos ser o nosso próprio Deus. A igreja da Galácia devia estar em pé de guerra. Lembra-se? Paulo começa a dizer que eles estão ouvindo um outro evangelho que não é o evangelho. Paulo combate as leis e as regras, e guarda o sábado, e circuncida, e práticas e rituais, pessoas que tentavam se sentir melhores diante de Deus, ou comprando as bênçãos de Deus, ou se auto-justificando, sendo o seu próprio Salvador, e os seus ritos tomavam o lugar da sinceridade e a simplicidade do coração. Domingo passado nós lemos o trecho em que ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Daquele que incha a sua carne, meu professor de grego costuma dizer assim, você tem 2 cachorros, se alimenta um muito, deixa ele forte, e o outro deixa ele passando fome. Se os 2 brigarem, qual você acha que vai ganhar? Alimentamos a nossa carne com tudo que a gente vê, com tudo que a gente lê, com tudo que está ao nosso redor, mas não meditamos na palavra. Não somos disciplinadamente filhos que buscam a Deus todos os dias, em oração, em devoção, em reflexão, olhando para si próprios, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. E assim, nessa balança, a carne contra o espírito contra a carne, a marvada carne vence. E aí Paulo enxerga uma comunidade e chega agora num ponto crucial da sua carta, como se ele dissesse, olha para dentro de você e vê se a coisa está legal. Vamos ler o trecho. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém tropeçar no meio de vocês, vós que sois espirituais, vocês que temem a Deus, corrijam essa pessoa com espírito de brandura. Corrijam essa pessoa com amor. Não adianta você sair tacando pedra. A pessoa tropeça, ela precisa de ajuda. E guarda o seu coração, se guarda. Porque você também vai ser tentado. Pode acontecer com você também. Olha o versículo 2. Ele diz assim, levai as cargas uns dos outros. Irmão, guarda bem isso. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que versículo interessante, guarda bem isso, levem as cargas uns dos outros, porque essa é a lei de Cristo, vocês vão estar cumprindo essa lei, porque se alguém, aí parece que ele muda de assunto, se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, a si mesmo se engana, está se achando. Verso 4, cada um prove o seu labor. Olha para o seu trabalho, olha para o que você tem feito. Lembra-se que a semana passada nós falamos das obras da carne, o ergon, as obras e o trabalho da carne, essa mesma palavra que ele usa. Olha para o seu trabalho, olha para as obras que você tem feito. E então você terá motivo de gloriar-se.
unicamente em si, em você mesmo, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece ter uma contradição aqui, né? No verso 2 a gente lê que cada um deve levar a carga um do outro. E 2, 3 versículos abaixo ele diz que cada um vai levar o seu próprio fardo. Aquela igreja deveria estar em pé de guerra. Porque quando você anda na lei, na obrigação e nas regras, você não é transformado na sua alma, no seu ser. Transformação é vida no Espírito, é vida no Evangelho. O Evangelho é uma transformação. O Evangelho é uma coisa revolucionária. O Evangelho tira o ser humano de si próprio e permite que o Criador habite nele. Por isso que nós temos a mente de Cristo, um outro sentimento. Porque essa é a transformação de Deus. Esse é o milagre mais poderoso do Evangelho. Você deixa de ser quem você é. A tua generosidade, o teu amor, a tua compaixão, como você reparte, como você socorre, é uma loucura, porque isso não é natural do ser humano. E muitas vezes aqueles que fazem ou para ganhar algo em troca ou para se sentir melhor. Mas a abnegação e a entrega de um verdadeiro cristão é um milagre. Ainda mais no mundo que a gente vive, que cada um tem o seu direito. Daqui a pouco nos casamentos, ao invés de ter uma certidão, vão ter duas. Cada um vai assinar uma com os seus direitos para o outro guardar uma cópia. Porque se casam e não são uma, são só carne. São duas pessoas lutando pelo seu direito. E quando buscam um aconselhamento, vem me perguntar quem está errado. Porque está invadindo a minha privacidade. Pera, não é a sua privacidade. Você é ela e ela é você. Vocês são uma só carne. Não tem mais o meu direito, agora é o nosso. Nós avançamos tanto nos direitos humanos e nos direitos do indivíduo como sociedade, que hoje é um porre viver com alguém. Eu posso chamar você de trabalhador, eu tenho que chamar você de empregado, eu não quero te agredir. Eu posso chamar você de funcionário, é assim. A gente fica preocupado se a gente deve chamar essa pessoa, ela é negra, parda, afrodescendente. Eu tenho direito, eu quero que me chame. É GLZBT, é homossexual, não é homo, é hétero, é gay. Não, eu quero que digam, desculpa. Nós somos tão individualistas e tão cheios de nós mesmos que a nossa sociedade está se tornando um lugar chato de se viver. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meus cachorros. Mas não porque eles são subservientes, não é por isso. É porque eles são mais compassivos, generosos. Paulo está propondo aqui 2 caminhos. O que significa levar a carga uns dos outros e depois dizer cada um vai levar a sua. Primeiro ele diz que se nós somos espirituais, o meu eu está crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Eu sou uma pessoa da graça. E gente da graça é gente que confessa o pecado, é gente leve. Porque Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, com peso nas costas, eu vou aliviar vocês. Ele usa o verbo fortizo, que significa colocar um peso além do que se pode levar. Era o verbo usado para falar dos empregados que levavam as cargas para dentro dos navios. E colocavam cargas muito pesadas, além do que eles podiam suportar. É o escravo que está levando mesmo. E Jesus fazia uma comparação sobre as leis que os fariseus colocavam sobre o povo. Que além das leis que eles liam no Pentateuco, além de Levíticos, de Êxodo, das leis de Moisés, ainda tinham as interpretações que eles tinham e que tornavam aquilo mais pesado e impossível de se cumprir. A ponto do povo ficar de saco cheio e não conseguir viver com Deus. Viver com Deus era muito chato, porque era muito chato esses caras. E esse povo vivia com um peso enorme, fora o Império Romano, fora tudo que eles viviam, e Jesus disse, eu vou aliviar vocês das cargas de vocês. A palavra que ele usa aqui, a palavra baros, é um tipo de carga diferente. Quando ele diz assim, levem as cargas uns dos outros,
Ele está dizendo assim, leva o peso da pessoa que está com você, mas esse peso é a preocupação, o sentimento, a dor. Divide a carga que ele está levando. Assim como eu levei a de vocês e tirei o peso que estava sobre vocês, agora vocês levam o meu fardo que é leve. O pecado de vocês já não está sobre vocês. O peso da acusação e da morte não está mais sobre vocês. Mas vocês são igreja, vocês são irmãos. Quando alguém tropeçar, abraça a pessoa e fala, calma, a gente vai dar um jeito. Deixa essa sacola aqui que eu carrego para você, vamos andar junto. Gente da graça é gente leve. É gente que teve a sua carga levada por Cristo. É gente que olha para si mesmo e fala assim, eu sou um pecador. Se não fosse Cristo, eu não poderia nem estar aqui. E quando eu olho para Cristo e para tudo que Ele fez por mim, eu sei que eu sou tão pequeno. E se alguém ao meu lado vem e diz assim, olha, eu tropecei. Eu queria falar isso aqui para você, nem sei o que você vai pensar de mim. Você olha para Cristo e fala, vou pensar de você o que eu penso de mim. Eu também tropeço. Eu também capoto de vez em quando. Eu sei como é que é ruim tropeçar. Relaxa. Relaxa, chega aí. Vamos orar juntos. Vamos buscar uma saída de Deus juntos. Gente da graça é gente que leva ao baros o peso e a dor uns dos outros. Esse termo que Jesus usa em Mateus 11, 28, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, esse fortizo, essa palavra dá derivação de um outro tipo de carga, que é o fortion, ou fortion, que é um tipo de carga muito difícil de levar, que esses escravos tinham que carregar. E quando no último versículo ele diz assim, cada um vai ter que levar a sua carga, ele está usando essa palavra. Vocês vão ter que carregar um peso que vocês não podem carregar. Mas por que está dizendo isso? Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então cada um prove o seu labor. Dá uma olhada na tua vida e vê um monte de tranqueira que você tem feito. E se você consegue se gloriar nisso, se sentir bem com isso, então você é uma tranqueira. Porque você é alguém que se sente melhor do que os outros e melhor do que Deus. Essa é a pessoa que não conhece a graça. É a pessoa que acha que Deus o aceita, não porque Deus lhe perdoou, mas porque Deus quer dele um sacrifício. É gente que acha que Deus deve me aceitar pelo que eu faço e não pelo que Cristo fez por mim. Gente da graça é aquele que fala, eu não posso fazer nada para Deus me aceitar. Cristo fez por mim e a minha vida é de Cristo. Se eu ando em alegria, se eu o sirvo, se eu o obedeço, é porque eu o amo, pelo que Ele fez por mim. Não porque eu quero comprar alguma coisa dele. Mas quem vive na lei, acha que o dinheiro que dá, a música que canta, o ministério que ele exerce na igreja, o tempo que ele está lá, tudo isso é para que Deus o abençoe. Ele tirou Cristo da história e Ele é o seu próprio Deus. E esse cara é um chato de galocha. É o cara que apurrinha todo mundo, você faltou no culto, você não veio, você entregou pouco, se não trouxer aqui na frente, agora, nos meus pés, o devorador vai te engolir vivo. É gente que bota peso, é gente que faz o fortizo, coloca a carga difícil de carregar. E o pior é que esse não evangelho leva milhares de pessoas a achar que vão ser mais abençoadas, mas por dentro elas estão massacradas. Deve ter um monte de gente aqui massacrada de saco cheio de igreja. De tanto que te apurrinharam e encheram a tua paciência. Dizendo que Deus faz ou não faz pelo tamanho do seu sacrifício. E quando alguém consegue alguma benesse, entre aspas, alguma bênção, ele é colocado em maior honra porque ele vem contar tudo o que ele tem. E aquele que não tem fica desesperado e entra na batalha para ver se consegue ser abençoado também. E a máquina gira, consome gente, mói e tritura crente, que tenta se sacrificar e debaixo das leis carrega um peso que não devia carregar. É uma sobrecarga. Esse tipo de gente é aqueles que na nossa frente a gente fala amém, põe a mão na minha cabeça e me unge, mas quando vira as costas, desgraçado, quero dar um bico na sua bunda, sai sumido aqui que eu não te aguento. Eu falo desse jeito, irmão, porque é exatamente o que você fala quando você não está aqui na igreja.
A minha pregação você não precisa traduzir em linguagem mais simples, eu já entrego dessa maneira. Versão revista e popularizada. Líderes que são odiados, mas as pessoas suportam e engolem o sapo para serem abençoadas. O interessante é que essa gente traz peso que o povo não quer dividir. Mateus 23, de 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você descobre como a pessoa se enxerga pelo jeito que ela te trata. A igreja da Galácia, era uma igreja que devia estar em pé de guerra, e Paulo vai no cerne da questão, depois de falar do evangelho, de todo tipo de ritualismo, das obras da carne, das obras da lei, Cristo contra a lei, a graça contra o legalismo. Ele vem e diz: agora olha para você. Olha para você e vê se vale a pena continuar sendo assim. De repente o teu casamento está mal porque você é um chato, que obriga a sua mulher a cumprir uma lei. Ou porque você, esposa, fica lendo o versículo e quer colocar a goela abaixo no teu marido como se ele fosse obrigado. E assim é pai com filho, assim é patrão com empregados. Assim são irmãos que lideram ministérios e trabalhos dentro da comunidade, como devia estar acontecendo. Gente que busca transformação externa, mas ela não é moldada por dentro, tem um tipo de carga insuportável de carregar. E se você é desse tipo de gente, Paulo está falando, cada um vai ter que levar a sua e vai ser insuportável. Ou nós somos transformados por Cristo e aprendemos a levar as cargas uns dos outros, ou nós vamos nos achar melhores do que os outros, vamos carregar uma carga insuportável e vamos colocar um peso sobre as pessoas que elas não vão conseguir viver. Não tem casamento que aguente, não tem igreja que subsista, não tem sociedade nem amizade que consiga perdurar quando ambos não são transformados pelo Evangelho. Um casamento só dá certo quando individualmente ambos são quebrantados. Quando o Evangelho espreme e massacra a gente, a ponto de nós olharmos a nossa miséria e poder dizer: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por graça, de graça para a minha vida e por mim. Quem sou eu para querer jogar pedra no meu irmão? É muito melhor eu abraçá-lo. Não importa se ele me deve ou eu devo a ele, nós dois devemos tanto diante de ti, que o nosso coração está aqui entregue. O que é que nós vamos mostrar para essa cidade, já que ele habita dentro de nós? Eu estava ouvindo uma pessoa falar essa semana da chatice de ouvir crente. Que o cara tem 1 milhão de versículos decorados, te cumprimenta com a paz do Senhor, te chama de varão, fala que o caminho está estreito, que ele está no azeite, mas vive vomitando um monte de lei, dizendo que você é pecador, que isso está errado, que eu é que estou certo, que você vai para o inferno e eu vou para o céu. E quando essa pessoa dizia isso, eu falava: meu Deus, me livra desses crentes. O político, essa palavra deriva da palavra polis, que no grego eram as cidades. E ali começou a ter a democracia. E o político era aquele que pensava na polis. É aquele que pensava no todo, na cidade. E ele estava naquela posição porque ele estava defendendo o direito comum de todos. Já o termo idios, do grego, que é assim mesmo, que dá origem ao idiotes, que é aquele que pensa em si e quer ferrar o outro.
Esse tipo de evangelho gera idiotas. Gente idiotizada, porque se sente melhor do que os outros. Ou gente chata do inferno, que sempre nos olha de cima para baixo, porque eles têm Deus e nós somos nada. Nisso eles acertam. Nós de verdade somos nada, mas não diante deles, idiotas, diante do Rei da Graça. Nossa oração nessa manhã é para que Deus nos ajude a dar mais um passo, entendendo que somos a comunidade daqueles que foram lavados no sangue. Não somos nada, dependemos dele. Sem ele, nada somos. Eu e você somos pecadores redimidos por Jesus Cristo. Eu e você, sem ele, não temos valor algum. Eu e você nos apoiamos uns nos outros, temendo a Deus, gratos por ele. Dividimos as cargas, somos membros uns dos outros, de um mesmo corpo do qual Cristo é o cabeça. No meio da lei, não dá para ter comunhão. Só tem ordem e obediência, e ódio quando o chefe vira as costas. Mas aonde há graça, não tem que obrigar ninguém a estar junto. A gente está porque a gente quer. A gente está porque a gente divide as cargas. E porque Cristo levou o nosso pecado. Traduzindo, Paulo está querendo dizer, se alguém tropeçar, leva a carga dele, porque Cristo levou a sua. Aí você vai cumprir a lei de Cristo, porque essa é a lei dele. Ele carregou a nossa dor e o nosso peso. Agora, se você se sente melhor do que os outros, e acha que de cima para baixo você enxerga todo mundo, você é um chato que ninguém te aguenta. Você é um legalista que não conhece a graça. Você não me tem como Senhor e você acha que carrega o teu peso porque você é melhor do que os outros e Deus é fiel a você porque você carrega peso. Só que esse ninguém vai querer carregar e você não vai dividir com ninguém e ninguém vai querer dividir com você. Você vai morrer sozinho, solitário, sem amigos, porque você não conseguiu se curvar a mim, pela minha graça, e ainda acha que os outros têm que se curvar a você. Talvez você veja muitos milagres, mas no último dia eu vou te dizer, não te conheço. Em meu nome você fez muita coisa, mas não foi você. Continuou sendo o meu nome, como sempre foi. Diante da cruz, a gente tem que se quebrar. E falar, Deus, tem misericórdia de nós. Sabe, irmãos, tem domingos que eu saio daqui e falo, Senhor, me perdoa. Que acho que eu pego muito pesado. Os caras vêm lá no domingo, toma banho, se arruma bonito, se maqueia, pega a Bíblia e fala, onde você vai? Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Aí aquele cara, o Zé, fica sentando o rei, que a gente é pecador, que a gente tem que ir lá, que a gente não é nada. Pô, eu quero ir num lugar que os caras falam que eu sou bom. Aí eu falo, pô, Senhor, os caras vêm aqui, eu só falo que eles são pecador. Mas é quando eu olho para mim, eu só vejo que eu sou pecador? Então, se eu tiver que dividir alguma carga com você, divida o meu peso. E que bom a gente olhar um para o outro e falar, que bom que a gente tem Jesus. E que legal que eu tenho você. E se o fato da gente todo dia ouvir que nós somos pecadores, dependentes da cruz e da graça, nos fizer vazios de nós mesmos e cheios do Espírito, já está valendo. E como você acaba voltando no domingo seguinte, então eu vou continuando. Deus nos abençoe. Leia de novo esses 5 versículos e vamos orar para que sejamos a igreja de Cristo.